4 horas. Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar da TAM Conference Virtual. Hoje nós temos a presença da equipe da Collins Aerospace, o Hudson, que é o Principal Account Manager para a América Latina da Collins, vai fazer a apresentação. E também temos aqui a presença do César, que é o Field Rep da Collins, para dar suporte a essa apresentação, tá? Peço que todos que tiverem alguma dúvida, mandem aqui pelo chat, porque o áudio está desabilitado. E depois essa gravação do webinar de hoje vai estar disponível no canal YouTube da TAM, tá bom? Hudson, César, sejam bem-vindos e bom webinar para vocês. Obrigado, Raquel. Muito obrigado, Raquel. Primeiramente, queria agradecer aí o convite da TAM, de estar podendo aí falar para todos aí. Eu acho um momento importante, eu acho interessante a gente comentar isso e agradecer esse espaço. Então, vamos começar, né? Bom, pessoal, uma coisa que todo mundo tem notado, a maioria dos operadores tem vivido aí, uma questão de FMS Database. A gente tem recebido várias chamadas diariamente. Olha, eu estou tendo problemas com o meu database. Olha, Hudson, eu não tenho essa pista, essa aproximação. Eu não tenho acesso ao que eu tinha. Então, a gente quer comentar um pouquinho o porquê que isso está acontecendo. O que acontece? Quando os aviões foram lançados, eles tinham uma disponibilidade de memória. E essa disponibilidade de memória condizia com o tempo no que eles foram criados. Só que o tempo foi passando e o que aconteceu? Foram surgindo as novas tecnologias, foram adicionadas centenas, se não milhares de outras pistas a nível mundial, e a cada pista que você adiciona, você precisa de mais espaço na memória do FMS. Então, o que acontece? Para poder resolver esse problema, a gente fez o seguinte, a gente colocou um sistema com maior velocidade para poder baixar os databases. A maioria das pessoas lembra que até pouco tempo atrás, nós fazíamos o download do database através de disquete. Então, muitas vezes a gente chegava e via o piloto com 5, 10, 15 disquetes na mão para fazer o data load, né, César? A gente tinha um volume grande de disquetes na mão. Só que o que acontece? Esse volume cresceu muito. Nem se você tivesse aumentado em muita capacidade do disquete, você não conseguiria mais fazer esse download. Então, um dos problemas que a gente teve inicialmente foi ter um sistema que a gente chama de DBU, no caso da Collins, de você conseguir fazer o download de mais dados em menor espaço de tempo. E outra coisa que aconteceu também foi o seguinte, a necessidade das aeronaves, muitas delas, ter o segundo FMS, quando não o terceiro. Então, no passado, se você tinha 2 FMS, você tinha que fazer a carga de cada FMS em separado. Hoje, você consegue fazer o download nos múltiplos FMS que você tem. Ou seja, a gente chama de FMC, que é o File Management Computer, onde são armazenados esses dados. Como eu tinha acabado de comentar, nós aumentamos a memória. E por quê? Porque compara aí o seu FMS no passado com o seu FMS hoje, é a mesma coisa você comparar um iPhone 4 com um iPhone 14. Então, hoje nós temos iPhone aí com 1 terabyte de memória. E isso é superior ou multiplicado por 4 à memória do primeiro computador que eu tive, que era o 256. Então, imagina, primeiro computador lançado tinha 256, um telefone hoje tem 1 terabyte. Além disso, da condição da capacidade de memória, nós fomos adicionando mais informações ao FMS. Não é só o database, como era no passado. Quando você tinha o seu FMS, você tinha um waypoint,
Hoje você tem muitas outras funcionalidades ligadas ao seu sistema de gerenciamento de cabine, o FMS. Além disso, nós tivemos adicionado o que a gente chama de XYZ Approach, ou seja, são mais de uma aproximação para a mesma pista. Antigamente, você tinha uma única aproximação para a pista. Agora, você tem múltiplas aproximações para essa mesma pista. Os sistemas anteriores de FMS, o software que ele traz, ele não é capaz de fazer isso. Ele é capaz de simplesmente seguir uma única pista. O sistema de GPS do passado, ele era um sistema de suporte. Hoje, o que a gente chama o GPS é sistema primário de navegação. Então, foi aumentada a confiabilidade do GPS e ele passou do sistema de navegação secundária para um sistema de navegação primária. Você antes tinha que fazer o que a gente chama de rain check, ou seja, você tinha que ver a integridade do seu GPS em relação às estações que você ia voar. Vamos supor, você ia sair de São Paulo para Brasília, você tinha que verificar se naquela rota todos os satélites estavam funcionando de acordo antes de entrar no avião e falar assim, bom, agora eu vou fazer essa etapa. Então, essa necessidade do rain check, ela não é mais necessária. E isso era uma coisa que você tinha que fazer antes. A seletividade do GPS, né, ela foi melhorada em muito. Hoje, a precisão do GPS é de 1 metro. Então, esse é outro ponto que aumentou demais. Então, aquela situação de não ter o GPS disponível, a quem nem mais tempo de aviação, né, César? O DR, que é a função Dead Recognition, ou seja, você tinha uma situação na qual você não tinha o sinal. Isso praticamente não existe mais hoje. Hudson, e uma pergunta, né, que a gente recebe bastante de pilotos e operadores. Por que acontece, às vezes, de um dia para o outro, perder aproximações ou saídas no FMS? Você explica para a gente? Explico. O que acontece? Você está lá com o seu database, no caso, todos até o J6, ou L6, porque são 2 fornecedores. A gente tem Lufthansa e Jefferson. Então, você, quando tem J6 ou L6, significa que seu database é limitado. Ele tem uma capacidade de memória que já está cheia. Inclusive, o que a Collins especificamente teve que fazer? Nós, aqui na região, temos 2 databases, o que a gente chama de Américas, que inclui desde o Canadá até a Argentina, e América do Norte, que inclui México, Estados Unidos e Canadá, e América Central e do Sul. Fizemos essa divisão porque, para quem tem esse sistema J6, não tinha mais capacidade. Só que fizemos isso como alternativa e ela já estourou também. Então, sua pergunta é por quê, Raquel? Imagina um copo cheio d'água. Aí você vem e pinga aquela gotinha. Quando você pinga aquela gota, algumas gotas caem. E essas gotas que a gente chama que caem são o quê? São aquelas aproximações de aeroportos menores do que aqueles que foram incluídos. Então, se eu tinha um aeroporto, às vezes, por exemplo, Galeão, Congonhas, que tinha 4 aproximações, e eu incluí um novo aeroporto que é maior, pode ser na América do Norte, pode ser aqui na América do Sul, pode ser na América Central. Se um aeroporto novo for incluído e ele tiver uma aproximação, a gente inclui aquela e você vai perder uma. Você pode perder 2, você pode chegar ao ponto de perder todas. Então, o que está acontecendo com muita frequência agora, e a tendência é diária, inclusive até comentar uma coisa que tem acontecido. O avião entra para manutenção e o cara tem lá, ele acabou de fazer uma aproximação e entrou em manutenção. Aí ele tira o avião em manutenção, faz um voo, aí leva o avião para a base dele. Quando ele vem novamente para aquele aeroporto, aquela aproximação que ele tinha feito 2 dias a 3 dias atrás não tem. Então ele fala assim, olha,
Vocês mexeram no meu avião e eu não tenho mais aproximação tal. O que está acontecendo? Não tem nada a ver com oficina, não tem nada a ver com operação. Tem a ver com a capacidade de memória do FMS dele. Ela está no limite. Então, a única maneira de você resolver isso é você fazer uma atualização do seu FMS. E quando você faz essa atualização do seu FMS, você tem que fazer algumas outras coisas juntos. O que acontece? Quando eu atualizo o meu FMS, no caso aí o computador que é o FMC, eu estou também mexendo em outras coisas. Quais são elas? Primeiro que vai junto com ela é a DBU, porque quando eu atualizo o FMC, eu vou aumentar muito a capacidade de memória dele e para poder fazer o download dessas informações, eu vou precisar de uma velocidade maior, senão o piloto, em vez de ficar lá 15, 20 minutos, ele ficar 3, 4 horas dentro do avião fazendo atualização. Então, para aumentar a velocidade dos dados, eu tenho que colocar um sistema que a gente chama de data loader mais veloz. Então, eu tenho que compatibilizar o sistema de data loader com a nova memória e velocidade dessa placa desse FMS. Em paralelo, quando eu aumento a capacidade de informações para o FMS vai fazer o quê? Ele vai ter mais informações que ele vai poder compartilhar com as telas, com a FD, com o PFD. Então, para poder compatibilizar essas informações, eu também tenho que atualizar as telas. As telas, no caso da Collins do ProLine 21, por exemplo, é o AFD 3010. Ele vai ganhar um eco de Ethernet. Então, em vez de ser comunicação serial, né, César? Ele passa a ter comunicação agora via intranet, ou seja, a comunicação de dados multiplexada entre os displays. Então, ele vai aumentar muito a velocidade de comunicação e também a quantidade de informação que vai veicular entre as telas. Então, quando a gente fala assim, poxa, mas eu quero fazer só o FMS, não tem jeito, porque o FMS requer que o GPS seja atualizado. Por quê? No caso da aviação executiva, a maioria esmagadora delas, das soluções que a gente tem hoje, é que a gente chama de SBAS. Por quê? Ou seja, Satellite Based Augmentation System. Isso que significa SBAS. Então, como todas elas são baseadas em constelações, você tem que atualizar o seu GPS para poder o FMS confiar e falar assim, não, agora eu estou falando que consigo colocar você a 1 metro do ponto que você me falou, porque o meu GPS é um GPS de qualidade. E agora, quando eu perder meu GPS, eu não posso decolar. Por quê? Ele é um sistema de navegação primária. Quando a gente cumpre esse STC, nós estamos alterando o TCDS da aeronave, dizendo que aquele GPS agora é um GPS que ele é para navegação primária, não é mais um auxílio à navegação, e sim parte da navegação. Automaticamente, eu estou dizendo que operações VOR, DME já não são as principais. Por quê? Agora eu vou fazer todas as minhas aproximações em função do meu FMS e do meu GPS. Além disso, Raquel, existe uma questão importante, vou passar para a próxima página aqui, que é a questão dos múltiplos approaches, né? Ou seja, todos os pontos aqui, são da pista 24, runway 24. Mas antigamente eu tinha uma aproximação, agora eu tenho 3. Se você não fizer atualização, o seu sistema não vai ser capaz de entender qual delas você tem que fazer. Por quê? Porque o seu FMS, ele só enxerga um canal. Ele não enxerga os 3 canais que estão disponíveis. Então, se o piloto fala assim, não, mas eu consigo ver lá a aproximação, ele consegue, mas ele não consegue distinguir qual das 3 que ele vai precisar de usar. E ele só consegue fazer isso quando ele atualiza a versão do FMS dele. E Quais os benefícios que eu vou ter se eu fizer, se eu tiver LPV aqui no Brasil, Hudson? O LPV,
uma aproximação vertical que você não depende mais da estação de terra. Ou seja, o ILS, tão famoso, que perpetuou durante anos, né? Anos e anos, décadas, vou dizer até, ele está caindo em desuso por quê? Porque agora, em vez de eu precisar do apoio de solo, eu estou levando para o avião essa capacidade. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, hoje, Raquel, nós temos mais de 4.000 aproximações aprovadas LPV. Num determinado momento, eu não vou falar a data, porque o FAA pode alterar, mas no futuro próximo, eles vão deixar de fazer manutenção nos sistemas ILS dentro dos Estados Unidos. A ideia é eles começarem naqueles aeroportos que não são os aeroportos fronteiriços, porque eles sabem que muitos outros países ainda vão demorar um pouco mais, mas aqueles aeroportos que não são portos de entrada dos Estados Unidos, Miami, Dallas, Washington, Nova York, Los Angeles, esses outros aeroportos, eles não vão dar manutenção a partir de um determinado momento. Vai ser comunicado, vai ser feito um countdown igual foi feito para a questão do ILS Belt. Por quê? Porque nós estamos tirando a questão do suporte de terra e levando para o avião essa capacidade. Ao fazer isso, vários aviões têm uma tecnologia ou um pouco mais antiga ou em transição. Porque, por exemplo, o Line 21, o César aí que me ajuda, ele tem quase 20 anos, certo, César, de mercado. Então, quando o ProLine 21 foi lançado, não tinha essa ideia do tanto de coisas que iam acontecer. Ou seja, o volume de aeronaves que estão voando no mesmo espaço, a distância, a separação entre essas aeronaves. Então, foi necessário criar vamos dizer assim, essa atualização do sistema. Então, para o ProLine 21, nós temos uma atualização, mas existem alguns sistemas que não tem como atualizar mais. Hudson? Diga, César. O ProLine 21 tem 23 anos. 23, obrigado. Aí o César, ele sabe o detalhe, ou seja, um sistema que foi lançado há 23 anos atrás jamais podia prever isso. Então, nós conseguimos, dentro desse mesmo sistema, criar modificações que a gente chama de ProLine 21 Modernization Package, que todas elas, 100% sem exceção, podem ser executadas pela TAM. Todas essas atualizações podem ser feitas na TAM. Você consegue trazer o seu avião em etapas para poder ter todas essas capacidades que são necessárias. E eu vou estar comentando sobre elas daqui a um pouco. Um outro ponto que eu queria ressaltar aqui, que eu queria comentar, é que quando o FMS foi lançado, que a gente chamava de versão 3.x, porque pode ser 3.0, 1, 2, 3, 4, ele tinha todas essas capacidades em azul, somente as em azul, tá? Então, você tinha a questão de aproximação, NP Approach, questão da terminal, em rota, e também a questão de navegação oceânica. Você tinha só o que está em azul. O que está em cinza, você não tinha. Então, o que nós fizemos? Nós lançamos uma atualização, como eu comentei, para o ProLine 21, que a gente chama de 4.x, porque ela varia de 4.1, 4.2, dependendo do seu tipo de FMS da sua plataforma. Então, se vocês comparam a anterior com essa nova, a maioria das coisas aqui ficou azul. O que não ficou azul é o que a gente chama de RNPAR, ou seja, são aquelas funções que você precisa de mais coisas além do próprio FMS. Então, praticamente todo o demais, você vai ter agora a capacidade de navegação. Então, tanto a navegação para aproximação, como a navegação terminal em rota e também naqueles eventos que têm capacidade de fazer operações transcontinentais, você vai ter tudo que você precisa. Então, isso é interessante para mostrar que houve uma evolução muito grande do FMC que você tinha quando o avião saiu de fábrica, há 23 anos atrás, e do que a gente tem disponível hoje no mercado.
Além disso, eu pus um paralelo aqui, que é o Fusion. Só para a gente poder ver que no Fusion, no caso do Fusion, você já passa a ter o quadro completamente azul, porque é uma outra tecnologia. Mas o ProLine 21, ele consegue atender perfeitamente tudo aquilo que o mercado está demandando hoje. Só E que, Hudson, no caso de diga, um Fusion, isso é tanto serve para as aeronaves que já nasceram com o Fusion, então as aeronaves mais recentes, quanto para aeronaves que façam o upgrade por exemplo, ProLine 21 para ProLine Fusion, elas vão receber essas afirmativo. capacidades também? Muito obrigado, Raquel. Pergunta muito pertinente e oportuna. Todas as aeronaves que a gente tem um pacote de fazer o ProLine 21, ou seja, hoje nós já temos aí para toda a família CJ, né, o CJ1 Plus, CJ2 Plus e CJ3, já está inclusive homologado no Brasil. Nós estamos aí com um avião dentro da Collins nesse momento em Cedar Rapids finalizando, que é o King Air D300, estamos finalizando, então daqui a um mês e meio nós vamos ter o STC, mas todos os aviões que a gente fez essa atualização, eles vão ter as mesmas capacidades. E também, Raquel, vão seguir as mesmas fases do Fusion que tem a fábrica. Então, se a fase da fábrica é 5, a gente vai poder levar esses aviões até a 5. Então, é outra coisa também, não só a questão de poder ter esses benefícios, mas levar... Quando eu falo fase, gente, é porque a Textron, ela tem os aviões dela controlados por fases, né, Raquel? O Fusion Isso. pode ser fase 1, 2, 3, 4 e 5. E com isso ele traz vários benefícios, tanto da parte de aviônica, como da parte operacional da própria aeronave em si. Então, Raquel, não só a gente vai poder levar a parte aviônica do FMS e as demais coisas para o último standard, mas também vai poder levar o avião em si para a última fase também. Então, aí eu Muito agradeço bom. aí a Então, manter pergunta. atualizado conforme os que estão sendo fabricados. Afirmativo. Diga, Acho que César. Raquel, a pergunta sobre o FMS. No ProLine 21, nós temos cartões numa caixa chamada IEPS, que são os FMCs. É opcional ter um ou dois na aeronave. Então, o FMC é uma unidade separada do display. No caso de uma atualização ou de um avião que nasce em Fusion, o FMS é um aplicativo, é um software que está dentro do display. Não existe mais o computador de FMS instalado no nariz do avião. E Então, com por isso a esse gente consegue motivo, garantir a atualização. exatamente, atualizando o software junto ao display, então a gente quer ter uma porta de USB em frente, atualizando por ali, nós estaríamos atualizando os FMS, porque é um aplicativo dentro do display do Fusion. Muito bom. Diferente do que acontece com o ProLine 21, onde sim, também pode se atualizar com software, mas é necessário tirar esse cartão, levar para um centro de serviço, para lá fazer um trabalho e voltar. Tanto que ele Legal. mudou, né, César? Ele não chama mais FMC, ele chama FMSA, né? Sim, no Fusion chama-se FSMA, WASD Application. Isso. FMSA, né? No caso do King normal, pelo Prime 21, é o FMC, Flight Management Computer, que é o FMC 3110. Obrigado, César. Então, aí dá para dar uma ideia, ou seja, das coisas que estão acontecendo e que você precisa de fazer. Só que, gente, como eu comentei, nós estamos pegando o apoio de solo e passando o apoio para o apoio, tirando do solo e levando para a aeronave essa capacidade. Então, o que a gente fez? Aqui a gente tem uma estação de OR, um radar primário e secundário e um ator de controle. As comunicações, elas estão avançando numa velocidade muito grande, muito grande. E antigamente a gente via isso em aeronaves de grande porte. Hoje o King Air, o Citation, o Premier, o Hawk, eles já têm sistemas de comunicação CPDLC. Então, hoje, um avião que às vezes a gente falava assim, nossa, mas o Hudson está falando de CPDLC, isso é para atravessar o Atlântico? Não. Nós estamos falando do King Air que sai de fábrica hoje, de um CJ que é retrofitado, ele já sai com data link
Só que no caso, como é onshore, essa comunicação é via terceiro VHF, tá certo? Só que você precisa de uma assinatura para poder trabalhar, para fazer, porque é o seguinte, você vai estar transmitindo, não é voz mais, é dados. Então, a ideia, gente, é migrar toda essa comunicação que a gente tinha, que aqui está um cara com o microfone falando, essa comunicação vai ser toda dados, ela vai ser toda via dados. A ideia é diminuir cada vez mais essa questão da comunicação. Por quê? Entre o emissor e o receptor, nós temos o meio ambiente que a gente chama de ruído. Então, você tem línguas diferentes sendo faladas por pessoas de nacionalidades diferentes. Então, às vezes eu falo A, o César entende B, o César fala B, eu entendo C. Então, para padronizar essa comunicação a nível mundial, para evitar essa questão do ruído, para a gente ter como ter um backup, que ele falou mesmo, você vai lá e vê essa comunicação que ela foi escrita. A tendência dessa comunicação é aumentar cada vez mais. Dentro dos Estados Unidos, nós já temos 62 aeroportos trabalhando com esse tipo de comunicação. Além disso, nós temos a questão da navegação PBN e a questão da vigilância através do ADS-B. Esses 3 itens se integraram. Então, uma coisa que a gente achou que ia demorar, eu fiz ADS-B. Um pouco antes desse webinar começar, eu tinha comentado com a Raquel que, às vezes, a pessoa falou assim, não, eu sei que tem o NextGen, mas isso é coisa para o futuro, eu vou fazer uma solução standalone ADS-B, vou cumprir com o mandate, eu já posso entrar nos Estados Unidos. Só que isso foi em 2020, nós estamos rumando para 2023. Então, vocês vão ver daqui a pouco da questão do ADS-B, da questão do CPDLC, da questão do PBN. Isso são coisas que chegaram e já estão aí. E estão nas aeronaves que a TAM está liberando hoje. Se a TAM está fazendo uma VTI hoje de um King Air, a TAM já está liberando com essas capacidades. Então, não é uma coisa que você fala assim, ah, não, isso está longe da gente. Não, está aqui hoje. Essas aeronaves já estão equipadas com essas capacidades. E é importante que a gente tome conhecimento, porque algumas delas eu concordo, você não vai usar de imediato. Mas quando você tem um avião lá e ele vai ser vendido, a primeira coisa que faz ele subir na vitrine é estar equipado. E todos nós, a gente não compra nenhum bem, né, sem a gente saber os benefícios que ele está trazendo junto. Então, às vezes o cara fala assim, o César voa lá com o patrão dele, aí a Raquel, vamos dizer que a Raquel seja a patroa do César lá, e o César falou assim, não, minha patroa vai vender o avião. Mas se ela não tiver aqueles equipamentos que o mercado está requerendo, ela não vai conseguir vender. Ou então ela vai ter que fazer um desconto muito maior do que o valor que ela gastaria para colocar esse avião no mercado. E muitas vezes, quando você quer vender um avião, que você toma essa decisão, você quer rápido, né? Você não quer pôr o avião à venda hoje para vender em 2 anos. Então, se você não tiver aqueles equipamentos, o conhecimento daquilo que o mercado quer, você pode não estar equipando o seu avião da melhor maneira. Muitas vezes é uma decisão, claro, mas o importante é a gente ter essa informação como piloto, como gestor, como oficina, do que o mercado está requerendo. Então, essa é a ideia nossa, trazer essas informações para poder elas ficarem, para a gente ficar todos no mesmo nível. Exatamente, Hudson, o que você falou também é muito relevante, tá? Nos últimos 2 anos, nós recebemos aqui na TAM, para fazer VTI, nacionalização, dezenas de aeronaves novas, né? E todas elas já com um nível de tecnologia bastante atualizado. E a gente percebeu também que não só dessas aeronaves que estão chegando com novas capacidades, mas também de outras aeronaves no mercado que perceberam a necessidade de correr atrás, de estarem aptas, né, a fazer todas essas aproximações, se beneficiar de toda essa tecnologia. Você precisa ver a quantidade de processos de suporte à emissão de LOAS, LOAS PBN, enfim, que a gente tem recebido nesses últimos 2 anos. O nosso departamento de PCAs e de engenharia
não para de fazer. Por quê? As pessoas agora, a palavra se espalha, né? Então, tanto por influência das aeronaves que se capacitaram, que chegaram novas, né? Quantas que a gente fez retrofits, atualizaram, ou já tinham um nível de tecnologia, tá todo mundo correndo atrás de fazer o seu processo de capacitação, que não basta o avião ter, você tem que pedir, estar autorizado a utilizá-la, né? Afirmativo. E eu acho que essa tendência não volta. Então, é uma conscientização, sim, de que existem essas capacidades, que existem benefícios dessas capacidades, e que há uma necessidade das aeronaves se manterem atualizadas, até, como você falou, para não perder valor de mercado. Justo. Aqui nós temos, até um exemplo, nós temos um radar aqui, ó. Olha a concentração de aeronaves que está próximo desse radar. Isso é impossível para um ser humano administrar. Então, a única maneira de você controlar essas aeronaves no mesmo espaço, principalmente você pega lá a região de Nova York, nos Estados Unidos, ou muitas regiões na Europa, você só consegue fazer esse controle sem evitar um acidente se você mecanizar esses sistemas. Ou seja, o seu avião vai receber essa informação, vai passar para o controle, ao mesmo tempo que ele vai poder identificar para você se existe um tráfego que põe em risco a sua operação. Então, são um conjunto de ações que foram tomadas para aumentar a segurança de voo e trazer essa capacidade que era de terra para a aeronave. E, infelizmente, como toda tecnologia, né, Raquel, alguns outro dia eu até brinco, né? Eu escutei um barulho, era meu DVD caindo. Eu usei meu DVD umas 8 vezes e ele não serve mais para nada, é um peso de papel, né? Então, acontece com as aeronaves também. Só que no caso das aeronaves, você tem a questão da certificação, a questão de vários e vários testes que têm executado. Então, não é simplesmente tirar uma caixa e pôr outra e pronto. Envolve uma questão muito grande e aí, infelizmente, o custo vem agregado. Então, nesse inteirinho, a gente tem tentado mostrar, olha, você pode fazer isso aqui, você precisa de fazer isso aqui, mas mostrando e lembrando que, às vezes, você tomou a decisão de fazer um upgrade parcial, que em 1, 2 anos, você vai ter que gastar aquele dinheiro de novo. Então, é importante o seguinte, ficar consciente. Você quer fazer? Tudo bem, mas que você tenha a informação do que precisa ser feito. Diga, César. Uma das questões que eu percebo nessa mudança de tecnologia, volta e meia pessoas me ligam em fases de pré-compra. E aí eu percebo que, como tem empresa, como tem muita gente por aí, que não tem a noção do que está vindo para cá. E, às vezes, uma pré-compra feita numa empresa que não tem o conhecimento, agrega o cara comprar um avião barato e vai custar caro depois. Né? Então, a gente sempre, claro, a gente sabe que a TAM conhece muito, tem muito conhecimento, mas tem muita gente por aí no mercado que faz uma pré-compra assustadora. O cara não tem noção do que existe na aeronave e nem muito menos do que está por vir. Verdade. E um ponto, até aproveitando o gancho aí, César, no passado a gente olhava a aeronave e falava assim, lá, o cara tem o que chama de varal, né? O cara tem o SSB e ele olhava lá, ele tem 2 ADFs, então ele cumpre os parâmetros da homologação brasileira, ele tem 2 ADFs, ele tem HF, ele pode voar em todo o território nacional. Isso não é mais uma verdade, né? Tudo é software. O avião significa... Antigamente, você falar que tinha 2 ADFs resolvia o problema. Hoje, você pode olhar e falar assim, esse cara tem ADS-B out e pode não significar nada. Porque se a Raquel estiver comprando esse avião na Austrália ou no algum país da Ásia, para ele voar aqui na nossa região, ele vai ter que, principalmente se ele for para os Estados Unidos ou Europa, ele vai ter que gastar o mesmo tanto de dinheiro que ele gastou. Não estou falando que os vendedores de avião possam usar de má-fé, mas às vezes o cara até não tem informação, porque alguém passa para ele, vende para ele, e ele vende para frente. Tem ADS aeronave, tem ADS-B out. Muitas vezes, qual que é a versão? Então, se as pessoas, vamos dizer assim, ganham conhecimento, então o Hudson comentou lá que ADS-B out tem versão. Liga para mim, liga para o César, nós estamos à disposição. O que a gente quer é justamente que as pessoas saibam o que estão comprando, saibam o que tem que ter equipado e o que você precisa de ter para poder ir para o próximo step.
Aqui tem um slidezinho muito simples, mas nos primeiros voos, né, em 1921, nos Estados Unidos, eles faziam fogueiras. O avião decolava, o cara estimava mais ou menos o tempo, porque a fogueira não dura muito tempo, né? Ele estimava o tempo e fazia fogueiras. Eles iam fazendo fogueiras. E o cara vinha navegando pelas fogueiras. De cada 4 aviões que decolava, um conseguia completar a missão. Então, o que significa isso? Que a tecnologia, né, gente, nós estamos falando de 100 anos, basicamente. Nós estamos saindo literalmente de um sinal de fogo no solo para um sistema de última geração. Então, nós tínhamos aí o sistema de navegação, onde que os beacons dos aeroportos eram a gás, né? Para um sistema de bandeira, né? Que muita gente lembra aí, o controlador usava bandeira, né? Ah, se pode pousar a bandeira cor, se não pode pousar a bandeira tal. Se teve um acidente, ele cruzava as bandeiras. Depois nós temos, na década de 30, um operador de rádio, desculpa, cliquei aqui onde eu não devia, um operador de rádio na década de 30, e aí logo depois, em 2 anos depois, nós já temos o sistema de ADF, né, que a gente chama de NDB, onde foram instaladas 83 estações pelos Estados Unidos. Então, nós estamos falando, gente, de 90 anos atrás. Logo depois, as mulheres começaram a fazer parte dos controles, né? E logo depois, alguns anos depois, nós tivemos o primeiro acidente grave nos Estados Unidos, onde faleceram 128 pessoas. Por quê? O sistema comercial usava um sistema e o sistema militar usou outro sistema. Só que eles esqueceram que em algum momento eles podiam cruzar esses aviões. Então, houve uma catástrofe no qual chocou um avião em cima do Grand Canyon, um avião militar com um avião comercial. Infelizmente, aí nesse momento, perderam 128 vidas. Então, a partir desse momento, eles unificaram o sistema. Nós não estamos falando em muito tempo, não, gente. 1956 está para a história, né, Raquel? Isso é nada. Para a história, isso é nada. Impressionante. Então, logo depois, começou a estação de terra, né, onde que os Estados Unidos aí investiu em radar. Na época, foram investidos 250 milhões. Então, isso para a época era uma fábula de dinheiro. Eles investiram em radares e sistemas de controle de terra. E depois, na década de 70, na época do Ronald Reagan, né, foi implementado o sistema RNAV. Em 75, o que eles chamam de Traffic Control Center. Somente em 1980, gente, é outro dia, foi liberado o GPS para o uso civil. Somente em 1980. Então, e na década de 90 que entrou o TCAS. Então, assim, a evolução, ela está atropelando a gente. Ou seja, você vê que nos últimos 100 anos a gente saiu de um sinal de fogueira, literalmente no solo, para um sistema integrado, onde a gente tem hoje o sistema de controle de tráfego aéreo a bordo. Porque o TCAS não é nada mais, nada menos do que um sistema de controle a bordo. Você sabe as aeronaves que estão chegando, as aeronaves que estão saindo. Então, você tem aí um sistema de controle a bordo. Aqui é só um sisteminha mostrando, né, que você podia ir de um lugar para o outro, mas já pensou sem avião, se você tivesse que cruzar igual os Estados Unidos ou igual ao Brasil, né, você fosse de um lugar para o outro, olha o tempo que você demoraria para deslocar. E aí, gente, a gente vai falar um pouquinho do NextGen. Por quê? Olha a quantidade de aeronaves que tem no espaço aéreo americano. Olha a quantidade de aeronaves que tem voando sobre a Europa. É impossível você controlar essa quantidade de aeronaves se você não tiver o que chamam de Sistema Único de Controle, que eles chamam de CESAR, né? Ou CES, ou um sistema NextGen para voar sobre os Estados Unidos. Então, o que foi feito? Foram criados mecanismos, sistemas, para poder controlar esse tráfego. Então, é o que o FAA está chamando de NextGen, e a Europa chama de European ATM Master Plan,
que é o Cesar. E tem um outro que chama de TBO, Trajectory Based Operation. Todos esses sistemas são integrados. A grande vantagem, graças a Deus, é que eles sentaram juntos e fizeram uma integração. Apesar de que os protocolos, a gente pode até fazer isso na outra apresentação, tá, Raquel? De CPDLC, eles não são o mesmo. Nós temos a mesma caixa nos Estados Unidos, mas o protocolo para voar sobre a Europa é diferente. Você tem que ter 2 tipos de software, como comentou o César. A grande vantagem é essa, né? Antigamente, se alguém ligasse para a Raquel, que ela falou, você vai ter que ficar parado aqui, porque eu vou ter que passar cablagem, passar fio e tal. Hoje, depois que você faz essas atualizações, elas passam a ser a nível de software. Aí você chega e fala com o César, o que eu tenho que fazer? Bom, aqui, né, voar nos Estados Unidos, o protocolo é um. Para voar na Europa, o protocolo é outro. Então, você pode colocar na mesma caixa 2 protocolos diferentes. Mas aqui é para mostrar realmente a integração desses 2 sistemas. E aqui a gente quer mostrar um pouquinho o que eles chamam de TBO, que é o Trajectory Based Operation. O que é isso, gente? É o PBN mais o tempo, né? Então, você tem aeronaves saindo de um ponto para chegar no outro ponto, e aí quais são as oportunidades aqui, né? Você tem diminuindo a separação, você pode pousar aeronaves juntas, né? Multi-runways. Você tem a capacidade de administrar as operações no solo. Você não depende mais do controle, você consegue identificar aeronaves que estão ao seu redor no solo. Então, além disso, em voo, você consegue ter rotas otimizadas, né? Você reduz o que a gente chama de callback, né? Você não vai ter que ficar chamando de volta toda hora para, não, qual nível, o que é mesmo, não entendi isso. Todas as solicitações para o ATC são automáticas. Então, quando você está no solo, somente naqueles aeroportos muito grandes, que aí você pousa, tem que pegar um carro, né, Raquel? Viajar pelo aeroporto para chegar numa sala e fazer o seu plano de voo e voltar. Isso tudo você faz hoje pelo seu FMS. E você recebe, né, essas informações também online. Então, a ideia é o seguinte, olha, gente, você vai chegar com o seu avião, vai abastecer o seu avião e vai decolar novamente. Você não vai precisar de largar o avião, você não vai precisar de sair do avião. Ah, mas está longe. Não está, não. Isso está acontecendo muito rapidamente. Nós já temos alguns aeroportos no Brasil que já estão trabalhando com essas capacidades, mas você vai ter todo esse tipo de capacidade ao seu alcance. E não é só uma questão de tecnologia, né, Hudson? Não. Não é só de você não perder tempo se deslocando dentro de um aeroporto. É também você melhorar a carga de trabalho, o estresse que um piloto está sujeito, ele focar no que ele tem que focar e não... poxa, a van não chegou aqui para me levar até a sala AIS, por exemplo, né? Tô perdendo tempo, eu tinha que dar sequência na minha missão, né? Então, você ganha muito na eficiência, mas na carga também de estresse que você coloca sobre a tripulação, né? Então, é super relevante. E um outro ponto que você tocou pode ser que algum operador tenha, digamos que passado do tempo de entender que precisa fazer um upgrade, né? E que a primeira intervenção, quando ele determinar que ele precisa fazer, precisa passar mais cablagem, mais fiação, enfim, deixar toda uma preparação feita. Mas, a partir do momento que você fizer, deixar todas as provisões, toda a cablagem renovada, a partir daí os upgrades vão ser melhores, né? Então, você pode decidir por um baseline, né, que é vamos dizer, o básico do ProLine Fusion, onde você já vai deixar toda a suíte preparada e aos poucos ir adicionando os opcionais, né, que vão ser intervenções menores ou até mesmo, saiu uma nova versão, eu vou para a fase 5, eu vou para a fase 6 do Fusion. Aí você vai fazer isso a nível de software, não mais a nível de hardware e cablagem, né? Afirmativo, você colocou muito bem. A ideia é justamente, tanto no ProLine 21 quanto no Fusion,
você fazer o Provision for. Então, mesmo que você, por exemplo, se não instale um Synthetic Vision hoje, você pode colocar, deixar a cablagem pronta, o rack instalado e depois colocar a caixa. E algumas outras coisas, concordo perfeitamente com você. Tanto o motor também, né? Às vezes você vai fazer uma intervenção hoje no Paraline 21, quer colocar um motor Blackhawk, nós já temos o software disponível. A mesma coisa para o Fusion. Então, você já tem pacotes que você consegue administrar e gerenciar, que antigamente você tinha que fazer uma intervenção muito pesada na aeronave, e se você prepara a sua aeronave, você não precisa de fazer mais isso. Então, a gente até vai ter um webinar com o pessoal da Blackhawk na quinta-feira, falando sobre justamente quando é a hora de você fazer um upgrade, né? E tem muita convergência entre você fazer um upgrade de Blackhawk junto com o upgrade de Collins, principalmente se você casa isso com algumas inspeções programadas. Tem algumas inspeções programadas que acabam tirando o interior da aeronave e criando acessos que de qualquer jeito seriam necessários. Então, existem momentos em que é uma economia, na verdade, você aproveitar para fazer upgrade. Então, a gente vai falar disso bastante na quinta-feira. Ah, legal. Não, e realmente é importante. E aquilo que a gente falou, né? Tudo isso que a gente está falando hoje, você consegue colocar hoje na aeronave e aumentar o preço dela. Por quê? Porque você está mudando a aeronave, né? Você está tirando a aeronave de um patamar e passando para outro patamar. E se beneficiando desse upgrade, né? Ou seja, dos benefícios do que o sistema vai gerar para você. Então, isso é muito interessante. No caso da ADS-B Out, dessa foto eu acho ela muito interessante, e nós tínhamos uma antena aqui de milhões de dólares que era móvel, que dependia de manutenção, que você tinha que ter que o consumo era elevadíssimo por causa do tipo de tecnologia da época, ou seja, tanto para manter o sistema de emissão de ondas, quanto para gerar o próprio corpo, que você precisava de potência alta. Você vai para uma antenazinha que você pode instalar no meio de uma praça, né? Que ela recebe esses sinais, baixíssima manutenção, e coleta 200 vezes mais dados do que aquele outro tipo de antena, com uma precisão, assim, com tecnologias completamente diferentes. Então, a ideia é justamente mostrar essa diferença. E aí, gente, uma coisa que a gente ouvia lá atrás, eu vi o César falando que depois do ADS-B Out vem o ADS-B. O César está doido. Ele está querendo vender coisas do futuro. Na verdade, chegou, gente. O que a gente chama de Cockpit Display of Traffic Information. O ADS-B. São informações que você vai receber na sua aeronave caso você tenha o ADS-B Out e o TCAS. Então, essas informações, elas vão ser mostradas na tela. Então, você vai ser capaz de visualizar essas informações que vão ajudar a sua navegação. Então, e vão aumentar a sua segurança de voo. Nós temos aí o que a gente chama de FISB e TISB, né? Flight Information Service e Traffic Information Service. São sistemas que você vai ter uma vez que você tenha o ADS-B Out e o TCAS instalado. E também, claro, você faça o upgrade da sua aeronave. Então, são coisas que a gente começa a perceber que já saiu do papel, né? Há pouco tempo atrás, né, Raquel? Um pouco antes da pandemia, a gente falava ADS-B Out. Quantas e quantas apresentações nós fizemos, César, para falar de ADS-B Out? E a gente comentava, lembra que depois vai vir ADS-B, o ADS-B chegou. E a gente ouviu muito de operador, mas está tão longe essa data de 2020, primeiro 17 para o TCAS 7.1, aí depois 2020 para... Não, mas está muito longe essa vai data, mudar, gente. eles vão alterar isso. Eles vão postergar, né? E não aconteceu. Não aconteceu. E uma coisa que estava prevista, né? Independente de pandemia ou não, os americanos mantiveram a data de 2020 com o ADS-B Out, e aí nós já estamos com o ADS-B in. É um mandate? Não, mas aumenta muito a sua segurança de voo. Então, a gente está falando do pacote Next Gen em 2 pontos. Eu vou mostrar mais no final, eu vou mostrar lá também o que é mandate a nível mundial e quais são os benefícios, né?
Porque a gente não faz só o que é mandate, a gente também está atrás daquilo que aumenta a segurança do nosso voo. Então, ADS-B não creio que vai ser mandate tão cedo. A não ser que, por alguma outra fator externo, né, pressione para ele virar um mandate. Mas eu não creio que ele vai ser. Mas ele é um benefício grande que você tem ao ter o ADS-B. Então, aí a gente começa a ter vários nomes que eu não vou falar hoje, mas se a pessoa quiser ler depois, né, Raquel? Porque senão a pessoa vai ficar doida, mas são mais acrônimos, né, César? A gente quase não tem nenhum. Nós Sopa estamos de adicionando letrinha. nessa apresentação pelo menos 50 mil acrônimos que vão fazer parte do nosso vocabulário daqui para frente. Então, são aplicações. A gente falava em aplicação no celular, né, Raquel? Até o mês passado. Agora você tem aplicativos para o seu avião. Sim. Então, você tem aplicativos que você vai poder colocar que vão, como nós comentamos há pouco, né? Você não vai ter mais que trocar a sua cabine, você não vai ter que fazer uma intervenção de hardware no seu avião, não vai ter que deixar ele 2 semanas na TAM. Agora você vai ter que simplesmente adquirir um Traffic Application. Então, são coisas que você vai conseguir comprar agora que vão aumentar a sua segurança, que vão trazer mais informação. Como diz Raquel, vão tirar essa carga do piloto. Porque, gente, aquele piloto que sabia operar, né, o cara sabia decolar bem, né, que ele chamava de pé e mão, né, o cara era bom e tal, só que ele começou a ter que gerenciar umas coisas. Hoje, o número de coisas que ele tem que gerenciar aumentou tanto, ele precisa de alguns aplicativos que dê para ele a informação que ele precisa, para poder diminuir esse estresse, como você comentou, né, porque ainda o cara tem que fazer isso tudo, aí ele pousa, não tem van, o caminhão de combustível não chegou, nossa, agora eu tenho que esperar o caminhão abastecer, correr lá fazer o plano. Então, nós estamos criando condições para poder o piloto ter. Se você ver aqui, tem 2 coisas que a gente deixou em cinza. Está vindo. A gente só quer que você preste atenção no nome, não está aqui ainda. Mas nós já temos coisas que estão chegando. Estão chegando. Então, nós temos coisas que estão por vir. Nós temos aqui a comunicação CPDLC, né? A gente comentou que ela era uma operação de fãs somente, uma operação oceânica. Hoje nós estamos com o CPDLC e operação de fãs onshore, que a gente chama. Infelizmente, os americanos mantiveram o mesmo nome. Então, a gente chama de fãs continental nos Estados Unidos. E todo mundo esperava que se mudasse o nome, mas como o sistema é o mesmo, ficava muito complicado. Então, ficou agora Fãs Continental e Fãs Oceânico, o mesmo sistema. E aí, você tem o CPDLC mais o da ASC por contrato, né? Você tem lá na Europa o que a gente chama de ATN-B1, que é o Link 2000, e o ATN-B2 que está vindo aí. A grande jogada é que toda a comunicação que era por voz, ela vai ser feita por texto. Esse que é o grande X da questão. E o Fans aqui, 1A e o Link 2000 entraram no calendário de mandates, né? Afirmativo. Aí aqui, ó, nós temos uma ideia, o que eu comentei, né? Onde que eu vou ter essas coisas, né? Então, você tem o Fans 1A, que ele é aí para o Atlântico Norte, e o ATN-B1, e logo vai ter o B2. E você tem as rotas de fãs, né, que já são mandatórias, sendo que a principal dela, que tem assim 90% do tráfego, está entre a América do Norte e a Europa, quase encostando do Brasil, gente. Quem lembra, Raquel? Você lembra que o primeiro era só um negócio foi super aqui na América do faseado, Norte? algumas rotas, depois eles colocaram mais níveis, depois era um período de um intervalo de níveis, eles foram faseando, né? Porque é uma rota muito densa. Então, hoje você consegue perceber, olha, como isso aqui estendeu. Ou seja, ela já chegou, encostou aqui no Brasil, né, gente? Encostou na Groenlândia. Hoje, para o cara poder passar fora disso aqui, ele tem que entrar na África, ele tem que vir por aqui. Então, fica um pouco mais complicado ele fazer esse acesso.
Então, aqui só para a gente dar uma ideia a nível mundial como é que as coisas foram mudando. A navegação, como eu comentei, ela saiu de uma navegação de solo para uma navegação espacial, né? Ou seja, hoje você tem diversas constelações de satélites de vários sistemas, americano, europeu, japonês, russo e chinês, mas todos trabalham na mesma faixa de frequência, ou seja, todos funcionam no mesmo GPS. Mas nós tiramos aquela navegação que era do solo para a navegação hoje que é a nível de satélite. Nós saímos da navegação de pontos, né, onde um avião vinha de um ponto A para o ponto B, até para ele chegar no destino, para o sistema de aeronave, que ele tinha que fazer uma reta, né, porque ele tinha que estar navegando entre os pontos e não tem jeito de navegar entre pontos sem fazer reta. E aí viemos para a navegação otimizada, que a gente chama de RNP, ou seja, não tem mais aquele ponto reto, você vai fazer esse ponto. E a ideia, no futuro muito próximo, é as duas aeronaves virem, gerenciarem entre si e seguirem o voo. Então, nós vamos ter mais e mais aeronaves voando do ponto A para o ponto B no mesmo nível, administram e seguem. Então, esse é o futuro que a gente vai ter muito próximo. Aqui mostra bem, né, o ponto de partida, o ponto de rota, você baixando e pousando, você simplesmente decolou do aeroporto A e foi para o aeroporto B. Não teve que ir lá fazer a volta. Então, você sai do ponto A e vai para o ponto B. Isso, gente, traz uma economia de tempo, de combustível, um aumento da segurança, porque você tem caminhos mais eficientes, você tem uma navegação muito mais previsível, e para isso a gente tinha que equipar melhor os aviões. Aqui tem uma trajetória das operações, né, que a gente falou, começou lá em 2003, que eles chamavam de visão número 100, aí depois foi implementado o OSGPS, e aqui estamos nós, né, entre 2021 e 2025, que a gente chama de fase Charlie, né? Nós começamos com a Alpha, a Bravo, nós estamos na Charlie, até ser implementada a Delta. Então, isso aqui, gente, já é o que está acontecendo. Não é uma visão, não. Isso é uma realidade. Então, é interessante e é importante a gente entender que a gente faz parte de um contexto de mudança muito grande da aviação executiva e comercial. Ou seja, o que a gente chama de Next Generation é tudo o que a gente está fazendo hoje. E até por essa timeline, Hudson, dá para ver, assim, não adianta pensar que vai embora, porque ela só evolui, e quanto mais tempo demorar para fazer, mais difícil vai ser conseguir manter atualizado. Vai ser uma intervenção cada vez maior na aeronave para ela dar esse salto de tecnologia, né? Então, se for acompanhando a evolução, você estava mostrando aí, tem coisa desenvolvida na rota de 2030, né? Então, se você for mantendo a sua aeronave atualizada, vai ficar mais fácil, até mesmo um melhor investimento do dinheiro ao longo do tempo do que deixar para fazer isso tudo de uma vez. Aí fica realmente uma decisão muito difícil, né? Uma coisa interessante... Diga, César. Não, pode falar. Uma coisa interessante com a evolução da tecnologia, eu vejo muita tripulação com dificuldade, às vezes, de usar as capacidades do FMS. Eu acho que o treinamento e o conhecimento, a tripulação tem que evoluir junto com a aeronave. Porque são tecnologias eletrônicas, nova forma de digitar em cima do CDU, frases pré-prontas, novas mensagens, tudo está acumulando. Onde todo um processo é para facilitar a operação do piloto, ele tem que entender como essa operação funciona para que ele tenha o menor número de carga de trabalho, né? Então, é uma evolução que a gente sempre fala, é uma evolução tecnológica embarcada, mas é uma evolução que o tripulante tem que acompanhar. Assim como no RVSM. Tu não prepara um avião para RVSM, tu prepara o avião e a tripulação. Assim como está acontecendo com a DSB Out, IN, CPDLC, etc. Tu tem que preparar o avião e a tripulação. Não, isso mesmo, com certeza. Inclusive, a Collins, eu até comentei com a Raquel, nós vamos marcar oportunamente, mas a Collins vai brindar a TAM aí com um treinamento, né? Eles vão ter um treinamento para pilotos
que vai ser ministrado na TAM, para poder o pessoal, a gente começar justamente esse processo que o César falou. Ou seja, nós vamos dar um treinamento para a tripulação, que o pessoal pede muito para a gente, tanto do ProLine 21 quanto do ProLine Fusion, para poder trazer o piloto para essas novas tecnologias. Porque não adianta nada o avião ter um sistema fantástico, né, César, se você utilizar o mínimo da capacidade dele. Obrigado aí pelo comentário. Exatamente, a gente está ansioso pelo agendamento desse treinamento. A gente vai viabilizar aqui na nossa base de Jundiaí para que seja feito esse treinamento com o máximo número possível de operadores, né? De forma, inclusive, a disseminar, a divulgar mais todas as capacidades que essa nova tecnologia traz, né? Porque às vezes a gente tem uma visão muito pequena de tudo que ela pode fazer por nós. Com certeza. E esse mapa aqui, Raquel, o nosso último slide, só queria fazer um comentário. Que às vezes a gente fala, né? Sem querer diminuir nem nada, a gente fala assim, lá na África, não, o avião velho voa lá. A África vai implementar ADS-B Out em 2025 completo. Então, o sistema de gerenciamento, o OS, funciona na África, porque eles implementaram uma rede de satélite. Então, nós já estamos aí com a África, que vai passar a gente. A África vai ter ADS-B Out em 2025. Então, se a gente olhar aí, né, como eu comentei, né, vocês têm a constelação Gagan na Índia, você tem um sistema que foi implementado na Arábia Saudita, você tem toda a parte do Eurocontrol, você tem o RUAS na Europa, você tem em Nova Zelândia, que a gente usou como exemplo, que foi um dos primeiros, que o precursor, né, junto com a questão da Austrália, do ADS-B Out ainda incipiente, vamos dizer assim, mas foi o que deu o start, e hoje é um sistema que às vezes você tem, mas igual eu falei, não opera para o resto do mundo. O México, que está lá trabalhando, ainda não liberou, mas tem várias estações já instaladas, e o Transport Canada, que vai usar o sistema que eles chamam de AERAN, mas também vai começar a funcionar em fevereiro de 2023. Então, isso está espalhando cada vez mais. Então, você não consegue vender o seu avião nem na África mais, se você não tiver ADS-B Out. Exatamente. E vai chegar no Brasil. Vai chegar. Mais dia, menos dia. Não, é uma tendência, não tem como voltar, né? Não, e começa realmente, a ter vender o avião, a gente não vende só para o Brasil, né? Às vezes você tem um avião e você vai fazer... Tá muito aquecido esse mercado de compra e venda, né? De pre-owned, né? Então, é importante que você deixe preparado para que você consiga fazer a venda mais rápida. Às vezes não é só questão de valor, é que o seu avião seja interessante e seja muito vendável, né? Com certeza, porque se você não opera, se você não tem, como é que você vai vender? E o detalhe, né, Raquel? Esses países vão começar a pressionar, porque o cara fala assim, eu não vou voar para o Brasil, não, aquele país não tem suporte nenhum, eu não sei mais operar um avião que não tem esse suporte. Bem. Então, quando a gente começa a operar com muita coisa, de repente você não tem, fica complicado você voar. Então, esse é um outro fator que começa a pressionar as autoridades do Brasil a colocarem um sistema semelhante, porque os nossos vizinhos já têm. E então fica difícil, porque esse tráfego, uma hora a pessoa vai chegar e falar assim, olha, sem ADS-B Out eu não opero mais naquele país. Então esse recado vai chegar e não vai demorar. Então está aí todo o cenário, né? Espero ter contribuído, espero ter ajudado, e a ideia é a gente ter esse bate-papo mais vezes e está cada vez mais trazendo informações para poder mostrar para o pessoal o seguinte, olha, a pandemia acabou, mas as coisas não pararam, não. As coisas continuam, então nós já temos um cenário até 2030 desenhado, e 2030, como a gente falou lá em 2020, né, Raquel? O ruim é que a gente fica velho, né, Raquel? Mas como a gente falou em 2020, 2030 está ali, ó, na esquina. Nós já estamos arrumando para 2023, gente. Então, as coisas vão continuar mudando. Às vezes você fala assim, CPDLC, o piloto de quem fala assim, eu não quero ouvir dessas coisas, não. Hoje o avião que ele está recebendo tem CPDLC. Então, muitos deles que às vezes não quiseram ouvir, porque realmente não viram significado, hoje estão tendo que correr atrás da informação. Meu avião tem isso? Como é que eu faço para operar? Como é que eu faço para assinar? Já vem funcionando?
Então, a gente está aqui para poder explicar e a gente pode entrar no detalhe. Espero que você receba aí comentários, Raquel, e a gente possa verificar qual seria o assunto mais importante, mais interessante para o nosso próximo webinar. No chat privado aqui, o que eu recebi de perguntas, você já acabou esclarecendo ao longo do tempo, né? Mas, de novo, veio, poxa, por que acontece de perder as aproximações? Então, a gente já entendeu aqui, durante esse webinar, que é uma questão de capacidade mesmo de armazenamento e que já deu o limite de certas tecnologias, então um upgrade já é necessário para conseguir usar databases mais completos, né? Também perguntaram aqui essa questão dos mandates, então, como você falou agora no final, já explicou bastante onde é, onde não é, o que está por vir, e eu acho que a maior lição aprendida é quanto mais tempo demorar para fazer a atualização da aeronave, mais difícil ou mais complexo vai se tornar, né? Mas, como o próprio César falou, muitas dessas atualizações vão permitir que o que estiver por vir pela frente possa ser feito, em alguns casos, apenas com atualização de software, né? Cada vez mais estão surgindo os aplicativos dentro das suítes de aviônicos, né? Então, se você tem uma suíte de aviônicos que chegou, por exemplo, ao ProLine Fusion, pode ser que dentro deles as capacidades sejam melhoradas por update de software e não por troca de componentes, ou como a gente está bem acostumado a fazer aqui, né? Tira o cartão ou tira uma unidade, manda lá para a turma da Collins de São José dos Campos para fazer a atualização no hardware e voltar e permitir isso ser transmitido para a aeronave, né? Então, quanto mais estiver atualizado, mais fácil vai ficar de mantê-lo atualizado. Então, eu acho que essa foi a mensagem mais importante e as dúvidas geraram em torno disso. Bom, era isso que eu tinha por hoje. Eu agradeço muito, aí em nome de você, né, e do Wellington, né, e do Rafael, essa oportunidade de estar aqui no espaço do canal da TAM. E, gente, estamos às ordens. A Raquel tem os nossos contatos. Qualquer coisa que precisar, estamos às ordens aqui. Como eu comentei, a TAM tem toda a capacidade para fazer esses upgrades, tem toda a informação necessária, mas o que precisar de complementar, nós estamos aqui às ordens. Agradecer mais uma vez a Raquel, Wellington e Rafael aí pelo espaço cedido. Muito obrigado a todos aí e estamos de olho aí no próximo webinar. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, Raquel. César, obrigado, pessoal, também. Obrigada por vocês terem disponibilizado o tempo, compartilhado com a gente toda essa informação. Para a gente é muito importante nos manter atualizado, permitir que os operadores tenham acesso à informação de qualidade, como vocês mostraram aqui para a gente hoje, e a gente vai fazer mais, pode deixar. Obrigada, gente. A todos os participantes. Boa tarde. Tchau. Tchau.